método de um RM, que é medir a força máxima num dado exercício. Muito usado em trabalho científico para ver a força máxima de uma pessoa num dado exercício. Há duas formas, embora na verdade há duas formas descritas, mas na prática a gente faz basicamente essa estratégia aqui, que é a carga ascendente. É mais ou menos assim. E existe 1 milhão de artigos científicos, porque quase todo artigo científico que trabalha com força faz o teste de um RM, quase todos. E os protocolos variam um pouco. Isso aqui é um protocolo possível que eu vou citar, mas existem diversas pequenas alterações. Então você vai fazer um teste de um RM, de modo geral você estabelece uma carga submáxima e pede para a pessoa executar o número de repetições que conseguir. Busca-se algo para a pessoa fazer umas 5, 10 repetições. Aliás, só chamando a atenção aqui, tem um punhado de trabalhos também que mostra que o correto seria, se você for fazer cientificamente um teste de um RM, é passar algumas semanas fazendo o teste, porque só o teste em si já gera alterações relacionadas à coordenação neuromuscular que já te faz ter ganho num teste seguinte, em dias depois. Então, só de eu fazer um teste hoje com carga máxima, nos dias seguintes já vou ter ganho por causa de adaptações neuromusculares. Então, há quem faça durante as 2, 3 semanas alguns testes para obter esse ganho neuromuscular, dessa integração, para depois fazer um teste que ele vai considerar como válido. Há inclusive um trabalho publicado que ele fez durante um tempo só o teste de um RM. Ele foi fazendo durante algumas semanas só o teste e ele viu lá no final um ganho de força bastante grande, só fazendo o teste de um RM. Porque eu faço o teste hoje, na próxima semana a minha força já é maior. E aí eu vou fazendo sempre o meu máximo, lá na frente eu tenho ganho. Então só treinar um RM já produz bons ganhos. Depois você espera em torno de 3 a 5 minutos para ter reposição principalmente de ATP e fosfocreatina. 5 minutos recupera quase 100%, algumas pessoas 100%, outras quase. Então, depois desses 3 a 5 minutos, quando você vai fazer de novo, aí você já vai buscar o seu 1RM. E como você vai buscar um RM? Você pode usar tabelas que relacionam o número de RMs com um RM, tabelas que relacionam, por exemplo, 5 ou 10 repetições máximas com RM. Eu vou mostrar uma tabela dessa à frente, que é mais fácil do que eu citar agora. Ou pode usar a experiência, ou alguns exercícios a equações, que você joga algumas informações e ela te dá um valor que, dependendo do exercício, funciona bem. Por exemplo, para o supino tem equações relativamente boas, para o leg press também, mas quando vai caminhando para outros exercícios, aí essas equações costumam errar bastante. Eu particularmente não uso equação ou tabela, ou principalmente experiência. Depois você tem um tempo de vivência no teste, experiência faz mais sentido. Então você estima a carga máxima e pede para o avaliado executar o máximo de repetições, e aí a sua ideia agora é buscar um RM, ou seja, a pessoa vencer uma repetição. Aliás, aqui vamos chamar atenção para um conceito. O que é repetição? Repetição é o ciclo completo de um movimento. Então é sair de um ponto e ao final eu vou voltar para ele. Então, se eu vou fazer uma flexão de cotovelo, eu começo lá num ponto tal, num ângulo tal, faço o movimento, deixa eu ver se eu consigo posicionar, começo no ângulo tal, faço o movimento e vou voltar para o mesmo ponto. Aí eu cumpri uma repetição. Se eu sair desse ponto, eu tenho que voltar para cá para eu cumprir o que a gente está chamando de repetição. Então, um RM é isso. Se a pessoa não cumpriu isso, ela não fez um RM, não. Uma repetição é isso, e um RM também, obviamente. Então, para cumprir uma repetição máxima, a pessoa tem que sair de um ponto articular, fazer o movimento e voltar para esse ponto articular. Se ela não cumpre isso plenamente, ela não conseguiu fazer, e aí você não vai considerar como válido, tá, o movimento. Então, a tabelinha que eu estou dizendo é algo parecido com isso. Existem outras, mas essa aqui é uma delas, está num livro. Essa aqui eu peguei no livro do Shida, né, que é um manual de musculação. Tem versão mais nova, mas a tabelinha deve ser a mesma. Funciona mais ou menos assim. Isso tem em vários livros de treinamento de força, tá?
Quando você faz uma repetição, obviamente isso é 100% da sua força. Quando você faz 2 repetições, isso dá mais ou menos 95%, e aí a sequência está aqui. 3 repetições em torno de 93%. Então isso quer dizer o seguinte, se você fez 8 repetições, isso significa aproximadamente 80% da sua força máxima. 10, 75, isso varia, tá? Varia entre pessoas, mas aproximadamente é isso. Então a tabelinha que eu estou dizendo é o seguinte, imagine que você pediu para uma pessoa fazer os primeiros movimentos, essa pessoa, você colocou lá uma carga tal, que você acreditava que ela faria um RM, e ela fez 3 movimentos. A carga, vamos imaginar que a carga que você colocou, vamos imaginar o supino, só para a gente conseguir enxergar. Então imagine o supino, você colocou 50 quilos. Lembre-se que se você for fazer um teste supino, você tem que considerar o peso da barra também, tá? É barra mais anilhas. Então, juntando barras e anilhas, você tem 50 quilos. Isso significa que ele fez 3 repetições com 50 quilos. A minha pergunta é, se ele fez 3 repetições com 50 quilos, qual seria a carga para ele fazer uma única repetição? Tá? Então, eu faço uma regrinha de 3. 93%, já que eu tenho na tabelinha que 3 repetições equivale a 93% de RM. Então, se 50 quilos equivale a 93%, qual será a carga para 100%, para fazer uma só? Então, você fazendo a regrinha de 3, dará 54 quilos. Isso quer dizer que a minha próxima tentativa eu colocaria um total de 54 quilos para a pessoa fazer. Pode acontecer da pessoa fazer mais do que uma, pode acontecer da pessoa não fazer nenhuma. E aí você vai ter que fazer um ajuste para a próxima. Claro, vai ter que esperar mais 3 a 5 minutos e fazer um ajuste. Melhor que se espere mais perto de 5 minutos. Tá? Então aqui existem algumas equações preditivas para estimar um RM. Então existem algumas equações, eu nem coloco porque existem muitas e eu particularmente não uso porque elas, tirando um exercício ou outro, o erro não compensa. Você pode também jogar algo como isso aqui, uma tabelinha, a mesma tabelinha, tá? A única coisa que eu coloquei aqui já é um fator para eu multiplicar, tá? Em vez de fazer a regrinha, calcular tudo de novo, eu só vou multiplicar por um fator, mas deixa eu começar a falar do início aqui. Você pode, por exemplo, fazer uma planilha no Excel, por exemplo, e num teste, na hora que você joga o valor, ele já te dá o resultado aqui. Então você não precisa ficar calculando, é rapidinho, você só joga o valor, ele já calcula. Como que é esse fator aqui? Esse fator é basicamente esse valor aqui dividido por esse aqui. Né? Porque esse valor 100 dividido por 95 significa que ele tem 5% a mais, né? Mas vou dar esse exemplo aqui. Imagine que no leg press a pessoa fez 70, você colocou 70 quilos e a pessoa fez 6 repetições. 6 repetições. Mas você quer agora escolher a carga para ela fazer uma repetição. Qual é a carga para fazer uma repetição? Você pode usar uma tabelinha como essa para se aproximar. Aí você vai pegar o peso, 70 quilos, multiplica por esse fator aqui, deu 82. Então, qual é a carga que eu vou colocar para a pessoa agora fazer a próxima tentativa, buscando um RM? 82 quilos. De novo, pode acontecer da pessoa não fazer nenhuma ou fazer mais do que uma, mas de qualquer forma você vai estar mais perto do 1RM. Tá? Então, são estratégias principalmente para quem tem menos experiência com o teste. Se você não obteve sucesso, vai esperando 3 a 5 minutos, depois busca-se uma nova carga. De modo geral, a recomendação é que não se faça mais que 5 tentativas. Se você fez 5 tentativas e não conseguiu achar um RM, deixe para tentar no outro dia. Bom, aí, aquilo que eu falei, o teste de um RM, ele é um teste interessante porque ele é usado cientificamente, ele não exige grandes estruturas, exceto máquinas, pesos, às vezes nem máquinas, só pesos. Não é tão difícil, o único problema é o excesso de peso, que aí você precisa ter cuidado a depender
da pessoa que vai executar. Agora, o padrão ouro de medida é o dinamômetro isocinético. Então, em laboratórios científicos de desempenho, o ideal é um dinamômetro isocinético, e a condução é bem diferente disso, porque no isocinético você consegue ver a força máxima da pessoa a cada momento angular. Então eu consigo fazer, imagina a extensão do joelho, do momento, do ponto inicial até o final, eu vou ver a força máxima dessa pessoa em cada momento angular. Tá? Então isso para o âmbito científico, a coisa é um pouco diferente. Claro, nem todo mundo tem um dinamômetro isocinético. Aliás, poucos laboratórios têm. É um equipamento muito caro. A carga descendente, ela não se faz isso de modo geral, não se faz isso de forma intencional. Mas seria, por exemplo, colocar uma carga acima da máxima e depois pede a pessoa executar, e depois vai dando tempo e vai tirando, até você achar a carga da pessoa. Isso ninguém faz isso de forma intencional, mas pode acontecer de forma não intencional. Você pede para a pessoa fazer uma dada carga, a pessoa não consegue, só movimentou um pouquinho, só conseguiu tirar o peso. Isso quer dizer que você vai ter que descer a carga para encontrar o máximo dessa pessoa. Mas não conheço na literatura alguém que tenha começado um teste assim. E aí o procedimento é o mesmo, espera 3 a 5 minutos, se fosse fazer isso de forma intencional, mas mesmo não intencional. Se você pediu para uma pessoa lá no leg press tentar vencer o leg press, essa pessoa só mexeu um pouquinho e não aguentou, você vai ter que esperar 3 a 5 minutos do mesmo jeito. E aí vai tirar peso. O ideal é sempre esperar isso, 3 a 5 minutos antes de uma nova tentativa, e nesse caso aqui não tem muito jeito, tem que ir pela experiência, ou você até pode usar uma equação se você não tiver noção de quão longe você está, né? Vantagens do teste de um RM: mede diretamente a força máxima num exercício específico. Aqui, muita atenção nisso. Quando a gente faz um teste de um RM, eu não estou medindo um músculo específico. Então, vamos imaginar o supino. Eu não estou medindo a força máxima do peitoral. Eu estou medindo a força máxima no supino, que envolve alguns músculos. Claro que o peitoral é o principal, mas não é o único. Aí você tem peitorais, né, os peitorais. Você tem tríceps, você tem deltoide e outros músculos que contribuem na estabilização. Então o que você tem é a força máxima naquele exercício. E aí vale para qualquer exercício. Você faz a força máxima no leg press, força máxima na extensora, e não dizer que é a força máxima do peitoral. Boa aceitação científica. Não tendo um isocinético, pode-se usar, embora isso depende muito do que você quer medir, né? Se você quer ver ganho de força máxima, faz sentido fazer um teste de um RM. Se o seu interesse não é força máxima, talvez não precisaria, mas quase todo mundo faz. Há valores de normalidade, valores de referência para alguns exercícios. Vou dar esse exemplo aqui, que está neste livro aqui. Isso aqui são valores de referência para o leg press e para o supino. E o valor aqui é dado por um RM, o valor vencido pelo peso corporal da pessoa. Dividido aqui em idades, faixas etárias, masculino, feminino, e aqui em percentil. Então, esse aqui é para o leg press. O que ele quer dizer? Eu dei um aumento aqui para facilitar a vida de vocês. Eu fiz peguei esse quadrado aqui só para vocês entenderem o que eu quero dizer. E dei esse aumento aqui. Bom, então aqui para o leg press, vamos pegar uma situação qualquer aqui. Vamos imaginar uma pessoa que tenha conseguido fazer, uma pessoa aqui do sexo masculino, que tenha conseguido fazer uma carga que é aproximadamente 2 vezes maior do que o próprio peso. Só voltando aqui, lembra que ele está dizendo que é o peso vencido dividido pelo peso corporal. Então eu, por exemplo, tenho hoje 75 quilos. Se eu fizesse no leg press 150 quilos, daria exatamente 2, valor 2. E eu estou nessa faixa aqui, estou com 41, então se eu fizesse 2, eu estaria acima do percentil 90. O que é o percentil 90? Se você
fizesse uma competição com 100 pessoas, o percentil 90 seria exatamente a pessoa classificada na 10ª posição. Então, se você colocasse do melhor para o pior, o percentil 90 seria a pessoa que estaria na 10ª posição. O percentil 1, que não está mostrando aqui, seria o primeiro. O percentil 50 é o meio. Então, é importante saber isso, porque se você fez o teste e a pessoa está no percentil 50, essa pessoa está na média. Então, está dentro do esperado. Se ela estiver acima, ótimo, melhor, está com reserva de força. Se estiver abaixo, aí depende de quão abaixo está, mas aí você já começa a se preocupar. E é para isso que serve valores de referência como esse. Aí a mesma história vale aqui para o supino. Tá? Depois, se vocês quiserem, dá um pause aí e olha com calma, mas a mesma lógica. O meu exemplo aqui, se eu fizesse no supino, 1,10 a divisão do RM pelo peso corporal. Então, se fizesse pouco mais de 75 quilos, eu já estaria no percentil 90. Então, essas tabelas são interessantes para a gente saber se eu estou melhor ranqueado ou você deve se preocupar com o meu desempenho. E é para isso que serve. Não temos para todos os exercícios, mas o fato de ter tabelas como essa para o leg press e o supino já te dá uma noção de que você poderia usar essas duas estratégias. Desvantagem: maior risco de lesão, ainda que a gente tenha pouca literatura mostrando lesão, mas há uma questão de prática reconhecida. Os dois fatores que mais estão associados à lesão é a alta carga e técnica errada, e principalmente quando as duas coisas estão associadas. Alta carga e técnica mal feita, quando essas duas coisas estão associadas, a chance de lesão é maior, isso se sabe. Mas na literatura não se acha, é difícil achar trabalho que tenha visto lesões com teste de um RM. Mas é o que a gente costuma chamar de validade aparente, né? Porque quanto mais carga, maior a chance de você se machucar. Então é contraindicado para alguns grupos, crianças, idosos, pós-cirúrgicos, gestantes, e qualquer pessoa que você tenha receio por alguma condição relatada não fará. Então, de modo geral, a gente só faz teste de um RM para pessoas. Há bastante trabalho com idosos, tá? Com teste de um RM, vão bem, raramente se vê documentação de teve lesão e tal, mas no dia a dia não é prudente, não há necessidade de fazer. Mas no âmbito científico se faz porque, aquilo que eu falei, são dois cenários diferentes. Isso aqui é um trabalho que mostrou que o teste de um RM resultou em 11 lesões de 57 pessoas testadas, um percentual grande. O treinamento de força em si resultou num percentual menor do que o teste de um RM, mas é bem difícil achar trabalhos que citam isso. Mas é isso, é uma validade aparente, porque quanto mais carga, maior a chance de lesão. Em um determinado percentual, aí eu estou citando para vocês os problemas do teste de um RM, tá? As desvantagens, e tem várias, é importante ficar atento a isso. Em um determinado percentual, por exemplo, 80% de RM, pode ocorrer enorme variação no número de repetições possíveis. Então, não seria indicado para a prescrição do treinamento. Faz lá um teste de um RM no supino, deu 100 quilos. 80% desses 100 kg, obviamente 80 quilos. Mas uma pessoa pode fazer 10 repetições com esse 80%, outra pode fazer 15, outra 20, outra 5. Então varia muito e esse é um problema importante. Veja isso. Um exemplo que eu estou dando aqui, ele é fictício, mas não é impossível. Imagina um leg press, a pessoa vai fazer 40% de um RM. Um sujeito A poderia fazer 36 repetições e um sujeito B poderia fazer só 8 repetições máximas. Esse sujeito 36 repetições, ele vai ter um menor ganho de força máxima, possivelmente menos hipertrofia, embora a gente tenha muita literatura hoje mostrando que treinar perto de 30 repetições máximas gera ganho similar a algo como isso aqui. Mas para o ganho de força máxima é mais provável que ele terá um ganho menor. Enquanto que uma pessoa que treina 8 repetições máximas terá um ganho de força máxima maior do que isso aqui. Então, isso é um problema, principalmente quando você está buscando ganho de força. Esse é um artigo que fez mais ou menos isso. Um grupo que fez 36 repetições e o outro que fez 8 repetições. O que fez 8 repetições trabalhou 70% de RM
teve um ganho de hipertrofia maior e teve um ganho de força maior. Só que aqui tem um parêntese bastante importante, que o grupo que fez 36 repetições trabalhou só com 15% de um RM. Isso quer dizer o seguinte, que esse grupo não foi até repetições máximas. Ele fez uma carga, quando ele chegou em 36, ele ainda poderia fazer muito mais. De modo geral, faria bem mais. Enquanto que esse aqui já foi perto do máximo. Tá? Então, esse ganho aqui a gente precisa ponderar, porque essa é outra coisa que a gente sabe, quando se treina até repetições máximas, seja 36 repetições, 30, 36, 8, 10, 15, treinando até repetições máximas, seu ganho de hipertrofia será similar. Vou mostrar isso mais para frente. O trabalho total foi equivalente, mas esse grupo não trabalhou até repetições máximas. Esse também não, mas esse ficou mais perto do máximo. Há vários estudos mostrando que entre aproximadamente 3 e 30 repetições máximas, indo até o máximo, o ganho de hipertrofia é similar. Eu vou citar isso em aulas mais adiante, que aí eu vou citar todos esses trabalhos. Isso aqui é um trabalho nosso, que a gente conduziu, foi publicado em 2017. E o que interessa para a gente aqui, porque eu quero mostrar, é isso aqui, ó. A Estela, que conduziu esse trabalho, ela fez teste de repetições máximas. Por exemplo, na rosca bíceps no pulley, 50% de um RM. Cada ponto que está aqui é uma pessoa. Veja que tem gente que quando fez 50% de um RM, fez algo em torno de pouco mais de 10 repetições. E teve pessoas que fizeram mais de 40. Então é uma variação muito grande. Claro que ali a gente tinha um problema de não ter um controle refinado da velocidade. Às vezes podia ter um pouco de roubo e a gente não conseguir controlar. Digo roubo no sentido de usar também outras musculaturas para ajudar. Mas de qualquer forma é uma distância muito grande desse sujeito para esse outro. Para a cadeira extensora, mesma coisa. Embora a diferença já foi menor, né? Mas gente que fez 10 repetições e outros que fizeram, outra pessoa que fez 20 repetições com a mesma carga relativa. Esse é um problema do teste de um RM. Pode haver grande variação no número de repetições para exercícios diferentes. Por exemplo, 80% de um RM no leg press permite habitualmente realizar 2 a 4 vezes mais repetições que na cadeira. Então 80% no exercício você faz mais repetições do que 80% da força no outro exercício. Então são problemas relacionados ao teste de um RM. Mensuração é trabalhosa. Pior do que ser trabalhoso é que na semana seguinte, na semana que vem ou daqui 2 semanas, a pessoa já tem outra força máxima. Então você teria que medir de novo. E depois, de novo, ela teria... Então você teria que ficar fazendo medidas de um RM com muita frequência se o seu interesse for fazer prescrição de exercício. Então, para prescrição de exercício, o teste de um RM não vale a pena, você vai errar muito feio. E aí nós temos uma estratégia que faz mais sentido, que eu vou falar depois. Então eu tenho esse conjunto de problemas. Agora, como medida para saber a força máxima, sim. Então no caso da prescrição, seria necessário testar um RM para cada exercício, isso é inviável em academias. E não só, né? Eu preciso testar para cada exercício, para eu poder prescrever. Imagina que sua ficha tenha 15 exercícios. Você vai fazer 15 testes de um RM, aí você vai prescrever para essa semana, sabendo que semana que vem a pessoa já tem outra força, outro um RM, você teria que fazer de novo. Então, assim, para prescrição, não vale a pena, até porque nós temos uma estratégia mais fácil, que é a que eu vou mostrar depois, que faz mais sentido. É por isso que eu vou defender aqui que não fazer teste de um RM para prescrever exercício. Só faça teste de um RM se for para medir força máxima. Fora isso, eu particularmente não vejo por que fazer. Colocar a pessoa sob um dado risco, sendo que tem uma série de problemas associados. Então essa é a outra coisa, né, que eu já falei, a necessidade de ficar medindo com bastante frequência. Então, quando o objetivo for avaliar a força geral, pode-se fazer o teste apenas para alguns exercícios que envolvem grande músculo. Aqui sim, imagine se você quer medir a força máxima, quer ter uma noção de força máxima de um cliente ou de um atleta. Em vez de fazer um monte de exercício, você pode optar por 2 que envolvam vários músculos importantes, como o supino para o segmento superior e um leg press
Eu estou dando só 2 exemplos, poderia ser o agachamento, mas o agachamento é um problema maior de coordenação que pode impactar muito no desempenho. Então você poderia fazer o supino e o leg press, e aí você teria uma noção de força geral dessa pessoa. E poderia medir depois de tempos em tempos. Essa coisa de medir de tempos em tempos é uma pergunta frequente. Quanto tempo eu vou medir de novo? Depende muito, se é atleta, se é cliente, vai muito de bom senso, mas de 3 em 3 meses está de muito bom tamanho, mas às vezes pode ser um pouco mais, pode ser de 6 em 6 meses, às vezes se for um atleta, talvez tenha que ser menos.